Olá, está no ar o nosso episódio especial de domingo. Chegamos à nossa retrospectiva semanal número 2. Este é o nosso espaço dedicado a pisar no freio, analisar profundamente as 3 grandes obras que dissecamos durante a semana e extrair a aplicação tática para a sua vida e carreira. Exatamente, Vitor. E que semana formidável nós tivemos! Navegamos pela liderança em neurociência com Simon Sinek em Comece pelo Porquê, encaramos o abismo existencial de frente com Albert Camus em O Mito de Sísifo e desvendamos a psicologia do inconsciente com Michael Ende em A História Sem Fim. É uma trindade literária que muda a forma como o cérebro opera. É uma verdadeira forja de caráter. E para inaugurar o nosso aprofundamento de hoje, vamos direto para Simon Sinek. A tese central de Comece pelo Porquê é uma rasteira no mercado tradicional. O Sinek prova que a maioria das empresas e líderes tenta influenciar as pessoas de fora para dentro, baseando-se em manipulações temporárias, como descontos, medo ou bônus. O problema sistêmico é que a manipulação gera transações, mas jamais gera lealdade. Esse é o pulo do gato na obra. Ele ilustra isso perfeitamente com o círculo dourado. A grande massa foca no o quê, que é o produto final, e no como, que são os processos. Mas os líderes que arrastam multidões começam pelo centro absoluto, o porquê. A frase de efeito que o ouvinte tem que tatuar na mente hoje é: as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E o mais incrível é que ele tira isso do campo da autoajuda e joga direto na neurociência. Precisamente, Liz. O Sinek alinha o círculo dourado com a biologia estrutural do nosso cérebro. O quê conversa com o nosso neocórtex, a parte lógica e analítica que entende planilhas, mas não toma as grandes decisões. Já o porquê conversa diretamente com o cérebro límbico, que é o centro das emoções, da confiança e da tomada de decisão primária. É por isso que os fatos frios não convencem ninguém a mudar de vida. Se você quer liderar uma equipe ou uma família, precisa falar a língua do sistema límbico. E a ferramenta prática genial que ele nos entrega para auditar isso é o teste do AIPO. Pense bem, se o seu propósito declarado é ter uma saúde de ferro, você vai ao supermercado e ignora os chocolates e as distrações. Você coloca só o AIPO e o leite de soja. As suas atitudes físicas precisam provar a sua crença invisível. O conselho imperativo aqui é: audite as suas decisões diárias. O que você consome, posta e produz reflete o seu propósito? Ou você está apenas seguindo a manada em busca de validação barata? E se o Sinek nos exige um propósito claro para operar na sociedade, a nossa segunda obra da semana nos joga de frente para o silêncio cósmico. Albert Camus, com O Mito de Sísifo, entrega o existencialismo na sua forma mais crua e inegociável. Ele nos confronta com o absurdo, aquele fosso doloroso que existe entre a nossa necessidade humana visceral de encontrar um sentido em tudo e o silêncio irracional do universo. O Camus não alivia para ninguém, Vitor. Ele diz que o momento do despertar humano acontece quando o cenário de papelão da sua rotina mecânica simplesmente desmorona. Você acorda, pega o trânsito, trabalha, dorme, até que um dia o porquê se levanta e você entra em colapso. E a genialidade dele é provar que perceber esse vazio não deve ser um gatilho para o desespero, nem para o suicídio filosófico, que é aquela fuga covarde para ideologias ou ilusões de que o futuro será magicamente perfeito. O suicídio filosófico é a traição da própria razão. O homem absurdo, descrito metodicamente por Camus, é aquele que mantém a tensão viva. Ele não cria deuses ilusórios ou utopias para anestesiar a própria dor. Ele aceita que não há um sentido inerente escrito nas estrelas e, paradoxalmente, é exata e unicamente aí que ele encontra sua liberdade absoluta. Sem as amarras de um destino predeterminado, a vida se torna um campo aberto. A ética deixa de ser buscar uma transcendência invisível e passa a ser viver o presente com a urgência de um condenado à morte. E a imagem final do livro é o que fica martelando na nossa cabeça. Sísifo empurrando aquela pedra gigante até o topo da montanha, com todo o suor do corpo só para vê-la rolar ladeira abaixo pela eternidade.
Os deuses acharam que o trabalho inútil era o pior dos castigos, mas o Camus manda a gente olhar para a descida de Sísifo. É na pausa, quando ele caminha de volta para buscar a pedra, que ele se torna superior ao seu próprio castigo, porque ele está perfeitamente consciente da tragédia. É no momento da lucidez suprema que ele vence através do desprezo. O Sísifo camusiano não derrama lágrimas de autopiedade. Quando ele abraça a pedra novamente, ele toma posse absoluta do seu destino. A rocha se torna propriedade dele. E a lição majestosa para quem nos ouve agora é esta: pare de esperar que a sua pedra de responsabilidades diárias desapareça. Identifique o maior fardo da sua vida atual. Olhe diretamente para ele e diga: eu escolho carregar isso hoje. A ordem final é: imagine Sísifo feliz e torne-se o dono inquestionável do seu próprio esforço. Depois de abraçarmos a pedra dura da realidade com Camus, nós mergulhamos na nossa terceira obra, que nos ensina sobre o motor interno que nos impede de enlouquecer sobre esse peso: a imaginação. Em A História Sem Fim, Michael Ende usa a roupagem de uma narrativa infanto-juvenil para entregar um tratado violentamente maduro de psicologia analítica que diagnostica a doença do mundo moderno. É um livro assustadoramente atual, Victor. O Ende descreve a ameaça do nada que está devorando o reino de fantasia. E o que é o nada no nosso mundo real hoje? É a apatia crônica, é o cinismo, é a depressão existencial generalizada. Quando o ser humano para de sonhar, quando ele perde a sua capacidade de criar mitos e ideais, a alma dele adoece e o mundo material desmorona em crueldade e manipulação. Realidade e fantasia são simbióticas. Se uma morre, a outra enlouquece. O diagnóstico é perfeito, mas o autor nos alerta para uma armadilha ainda mais letal na segunda metade do livro. Quando o Bastian, o menino do mundo real, finalmente entra em fantasia e recebe o amuleto de poder com a inscrição "Faze o que queres", ele se perde. O grande e definitivo aviso de Michael Ende é: a imaginação e a arte servem para recarregar e curar a realidade. Mas se você usá-las como um escapismo permanente, você perde a sua própria identidade. Esse é o ponto crítico da obra. Cada vez que o Bastian usava o poder para ser mais forte, mais corajoso ou mais adorado, apenas para inflar o ego e fugir do garotinho medroso que ele era na escola, ele perdia uma memória do mundo real. Ele esqueceu os pais, os amigos e o próprio nome. O conselho prático disso é fortíssimo para nossa era. Nunca use o sucesso, os vícios, as redes sociais ou avatares virtuais para se esconder de quem você realmente é. Honre as suas fraquezas, porque são elas que ancoram a sua sanidade e a sua humanidade. A redenção do personagem só acontece quando ele abandona a busca arrogante por se tornar o imperador de tudo. Ele é obrigado a descer nas minas escuras e cegas do próprio inconsciente, para então poder beber a água da vida. O objetivo final do desenvolvimento pessoal não é você virar um tirano intocável e isolado, é você adquirir força interna para voltar ao mundo real, abraçar as pessoas comuns e trazer significado genuíno para o seu cotidiano. Quando observamos essas 3 obras desta semana em um panorama único, o que nós temos diante de nós é a anatomia perfeita da sobrevivência existencial e tática do indivíduo. Simon Sinek, Camus e Ende nos oferecem as 3 engrenagens vitais para um sistema psicológico inquebrável. A amarração entre eles é brilhante, Victor. O Simon Sinek te obriga a forjar um propósito claro e enraizado na biologia para que você não seja apenas um tarefeiro sem rumo no mercado de trabalho. Ele te dá a bússola absoluta do porquê. Ele planta o seu pé no chão. E no exato momento em que esse propósito colide com os inevitáveis absurdos, injustiças e tragédias da realidade, é a filosofia de Camus que te mantém de pé. O realismo do mito de Sísifo impede que você desista ou que fuja para a autopiedade. Ele te ensina a abraçar o suor do trabalho com uma revolta lúcida, tomando posse irrevogável das suas obrigações diárias, por mais monótonas que sejam. E para que a sua mente não seque e não se torne amarga nessa jornada tão pesada, o Michael Ende entra para blindar o seu mundo interior. Ele te ensina a usar a imaginação e as artes não para fugir covardemente dos seus problemas diários, mas como a fonte de inspiração vital e necessária para reescrever e curar o seu ambiente real.
É o equilíbrio perfeito entre ação, aceitação e renovação. A síntese produtiva desta retrospectiva semanal é exatamente esta: a clareza inegociável do seu propósito, aliada à aceitação brutal do seu fardo. Mas o conhecimento passivo é apenas uma ilusão retórica. Chegou a hora de transformar essa carga intelectual em resultados físicos e comportamentais na sua semana. Defina a sua intenção e não aceite meios termos. Elimine as táticas de manipulação das suas relações e faça com que todas as suas atitudes passem rigorosamente pelo teste do AIPO. Comunique-se sempre de dentro para fora. Recuse o escapismo covarde. Não use fantasias, telas infinitas ou o consumismo para fugir das suas falhas. Use a sua criatividade unicamente para forjar soluções concretas no seu mundo tangível. Abrace a sua rocha e assuma o controle do seu destino. Diante do trabalho repetitivo e árduo que você tem que enfrentar amanhã, mude o seu vocabulário interno de "eu sou obrigado a fazer isso" para "eu escolho carregar este peso para construir a minha fundação". E pare de adiar a vida esperando o cenário perfeito que nunca vai chegar. Esgote as possibilidades do seu presente com a urgência de quem sabe que o hoje é tudo que você realmente tem. A lucidez não é um fardo pesado. Ela é um martelo com o qual você esculpe a sua própria liberdade. E com essa visão contundente, nós fechamos a nossa retrospectiva semanal número 2. Liz, foi sensacional e enriquecedor dividir a análise de mentes tão colossais com você mais uma vez. Foi um espetáculo, Vitor. E um abraço super caloroso para você que esteve com a gente, ouvindo, anotando e absorvendo toda essa carga de conhecimento e evolução. Se esse episódio clareou as suas ideias ou te deu a munição que faltava para vencer a sua semana, não deixe de clicar no botão de curtir aqui embaixo. Isso ajuda o nosso canal a alcançar mais mentes brilhantes, como a sua. Sem dúvida, pegue o link deste episódio e compartilhe nos seus grupos de trabalho, ou mande para aquele amigo que precisa escutar essas verdades urgentes hoje. E nós queremos a sua participação ativa. Escreva aqui nos comentários qual desses 3 mestres destravou a sua mentalidade e qual ação prática você vai iniciar amanhã cedo. Nós lemos todos os comentários e acompanhamos a evolução de vocês de perto. Tenham um domingo maravilhoso, recarreguem as energias para uma semana de execução implacável e nos vemos no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos. Continuem avançando e até a próxima.